foi um jogo que não dava para você ficar desatento em nenhum minuto, né? Foi um jogo muito franco, né? Eu acho que esse é um termo que fica bem empregado, né? Um jogo muito franco, né? Estou muito triste, primeiro, com a quebra dos jogos sem levar gols. Para mim, já vou adiantar troféu de ruim para o Welleson. Só por isso. Eu nem achei a partida dele tão ruim, mas é muito azar o desgraçado entrar e ser ele que leva o gol, né? É foda. Mas eu acho que foi uma partida que serve de análise para assim, o Náutico já está classificado, né? Então o Náutico joga hoje, assim, é muito difícil você manter a concentração do time e tal, embora eu ache que o time estava concentrado, mas o Náutico tinha alguns desfalques, como o Muriel, por exemplo, que é um desfalque muito importante. Então, assim, e aí, assim, uma hora o Náutico ia não ganhar, né? Não é possível. E o Náutico ia levar gol também. Então, nada mais justo do que ser contra um time, um dos outros times favoritos ao acesso, que é o São Bernardo, né? Eu acho um jogo. Eu tô analisando mais o clima que ficou do torcedor, porque a gente até estava falando com o Atos estava falando antes, né? Que é mais um jogo que ajuda a gente, porque se sai 1-0, a gente ia vir aqui e dizer: olha, o Náutico teve um bom volume de jogo, desempenhou bem. O Welleson não foi esse monstro todo que se desenhou. Foi um bom jogo contra um time forte. E aí ia ficar aquele clima da torcida, como é que chama? Gosto de guarda-chuva na boca, né? Cabo de guarda-chuva. Aquele clima de, porra, mas será que esfriou? Mas o time foi lá, buscou o empate. Então, eu acho que é um resultado para o torcedor ficar alerta para os jogos do quadrangular, né? O São Bernardo é um time de alto nível, foi lá jogando fora de casa, conseguiu um empate. Então, numa análise completa assim, do clima, mais pensando no clima, eu acho que tanto o Náutico se mantém jogando em alto desempenho, mesmo com alguns desfalques. O Náutico é um time que, mesmo com desfalques, consegue manter. A estrutura do time não muda. Você troca a peça, mas a estrutura se mantém. E como era um adversário forte, muito forte, na verdade, acho que é o mais temido, na verdade. Para mim, o time mais temido é o São Bernardo, lá em São Bernardo. Eu acho que o adversário mais difícil da competição é esse. E o Náutico empatou num bom desempenho, inclusive. Não foi um jogo assim que empatou no bambo, não. Foi um bom desempenho, o Náutico jogou bem, um jogo equilibrado lá e cá. Acho que foi um placar justo. Eu tô tranquilo para... Já estou em clima de quadrangular, né? Já não estou mais pensando muito no atual momento do Náutico. Tanto que eu assisti, eu fiquei trocando de canal o tempo todo entre Náutico e Santa Cruz. Ô, João, eu tô vendo o pessoal, porra, um pouco frustrado, achando que o Náutico de certo, pode ter tido... É sério, eu vi alguns comentários com muita crítica com relação a isso. Pô, eu não consegui ver um jogo ruim do Náutico, pelo contrário, passou dos 20 minutos do primeiro tempo, o Náutico dominou, o Náutico teve muita ação, e no segundo tempo foi um jogo muito franco, como eu falei com o Chapo, e assim, a gente enfrentou um dos melhores, se não o melhor time da Série C junto com a gente. Eu acho, de casa, na casa deles, contra o Náutico é o adversário mais difícil. Esse jogo, Náutico contra o São Bernardo lá, é o jogo mais difícil. Pois é. Então, assim, 1-1, a galera devia estar querendo uma vitória de todo jeito para fazer 6 vitórias, mas não tem como não enaltecer o desempenho do Náutico hoje, né? Não, e que bom, então, que aconteceu agora, né? Porque já tira o beicinho da turma. Se o pessoal tava achando que vai subir sem perder nenhuma, sem empatar nenhuma, né? Tira o cavalinho da chuva, né? Pode, assim, baixar um pouquinho as expectativas. É melhor ter acontecido agora, inclusive, do que eu tava com medo disso. De chegar no quadrangular. Perdeu ontem em casa, né? Perdeu do Brusque, com 2 a menos. Então, o Brusque. Então o Caxias tinha 2 a mais, no caso. Aí que você vê, né? Essa reta final, manter assim, a intensidade no full é muito difícil, pô. Se o fato do Náutico não ter reduzido muito já é ótimo. E assim, eu acho que é bom para baixar um pouquinho a expectativa da galera sobre o quadrangular. Assim, o Náutico fez, eu acho, um bom jogo. Se a gente considerar jogando fora de casa contra um dos melhores times da competição, o Náutico chegou a uma parte ali do primeiro tempo ser dominante, parecido como foi contra um Anápolis da vida. O Náutico impediu chance no primeiro tempo ali, que poderia ter feito o gol. Assim, você desconsiderar isso, assim, não dá. É um jogo difícil, pô. O Náutico não vai atropelar todo mundo daqui para o final da competição, não. Tem que tratar os adversários também um pouquinho com
com o respeito devido. E aí eu acho que é bom esse resultado por isso também. Assim, eu vi muita gente logo no começo falando de Welleson. Não acho que tenha feito uma partida muito ruim também, não. E achei o jogo bom do Náutico, Renato. Assim, dois times que são times que jogam para frente, né? O São Bernardo é um time bastante técnico, que mantém bola no chão, que tentou aproveitar ali a linha de defesa do Náutico um pouquinho mais alta, que é o padrão do Náutico, tentou colocar essa bola muito para os atacantes dele correr na frente, mas o Náutico consegue trabalhar muito bem essa distância, o Náutico consegue trabalhar muito bem os impedimentos, e o Náutico consegue trabalhar muito bem a saída do goleiro. O Welleson teve 2 saídas ali do gol, que foi muito boas, para roubar essa bola, para não deixar que a bola chegue no atacante. Por outro lado, o Náutico conseguiu ter um volume de jogo, conseguiu aproveitar ali o espaço de Patrick Alan, que a gente até citou aqui no pré-jogo, que teria pelo estilo, pela formação que o São Bernardo joga. O Náutico conseguiu ter chance de fora da área, conseguiu ter um lance que Bruno Mezenga faz, um lance de centroavante, né? Domina no meio de todo mundo e consegue a finalização, que foi um pouco por cima. Tem uma jogadaça de Patrick Alan com o Marco Antônio, que o goleiro faz uma defesaça. Então, assim, o Náutico teve essa jogada, João. Porra, merecia o gol. Merecia o gol sabendo trabalhar. Quem foi que deu o passe para Patrick Alan? Foi Arnaldo, foi? Foi Arnaldo. Arnaldo deu o passe para Patrick Alan. Olha, Patrick Alan deu um chute de fora da área, deu esse passe de letra para Marco Antônio. Rapaz, o goleiro foi buscar, velho. Ia ser lindo o gol que o Náutico ia fazer ali, velho. Então você pega um terceiro colocado, Renato. Assim, um time que tá nesse G4 aí desde o começo, com a solidez absurda que é o São Bernardo, com o investimento que tem. E a gente consegue citar 4 ou 5 chances claras de gol do Náutico. Cara, como é que esse time jogou mal? E qual é a outra chance muito clara que o São Bernardo tem? Foi muito volume de chute de fora da área. Não teve uma criação, começou, né? Mas no começo quando o Náutico encaixou a marcação, acabou, velho. Aí se tornou um jogo Justamente, precisou, o São Bernardo teve um erro ali do Náutico na saída de bola, né? Uma saída pressionada, um passe de Carlinhos, eu achei fraco para a situação. Marco Antônio tem uma decisão que não dá certo, não consigo nem chamar uma decisão de errada, não acho errado, eu acho que não deu certo. Em outros momentos, quando ele fez no jogo, qual foi o jogo? Foi 2-0 nos aflitos, ele fez esse mesmo passe no jogo dos aflitos, a gente achou lindo, porque acertou. Aí ele errou, aí é bizarro, não dá para tratar assim. Acho que João Mastro também, naquele lance do gol, ele poderia ter sido melhor para bloquear a bola. Ele deixou o chute acontecer de forma muito tranquila. O Everson também tem participação, então um show ali de erros coletivos do Náutico, mas ofensivamente falando, assim, achei o Náutico muito bem. Vinícius fez uma partida absurda, muito bem no jogo. Não achei Mezenga tão mal também. Então, assim, eu acho um jogo fora de casa, nesses termos, uma bela partida aí do Náutico. Se tivesse que sair com vencedor, eu acho que seria a gente. Acho que por merecimento, acho que a gente mereceu, criou mais para fazer gol do que o São Bernardo, e a gente vai encontrar jogos como esse, o mais difícil no quadrangular. É bom colocar, alinhar as expectativas, é bom, assim, colocar o pé no chão, porque vai ser isso aí. Vai ser isso aí ou mais difícil. Não dá para ir com um salto alto, achando que já subiu, que nada não, velho. Assim, vai ser jogado. Vai ser jogado, vai jogar melhor, e quando vê, vai tomar um gol como tomou hoje. E vai ter que correr atrás. E aí, se ficar de beicinho, vai ser pior. Então é bom que também já dá uma baixada na moral da turma, que não dá para entrar assim no quadrangular, não. Tem certas coisas que a gente fica pensando, né? É interessante você ter um penúltimo jogo, né? Podia ser o último também, contra o São Bernardo, porque assim, esse é o nível, tá? Esse é o padrão de adversário que a gente vai pegar. Daqui para frente é assim, né? Exatamente. Daqui para frente vai ser dessa forma, para ninguém achar que vai ser o Retrô, que foi aquele 3-0, que vai ser aquela facilidade toda. O Náutico ele vai pegar adversário que eu hoje enxergo o Náutico melhor que eles. Mas não vai ter vida fácil, não vai ser vida fácil. E outra, o próprio Hélio, certeza absoluta que ao final do jogo, ele deve ter dito isso antes, e deve ter dito isso agora no final do jogo no vestiário. Tá vendo que vocês passaram aí, resultado importante, conseguiram empatar fora de casa, mas é desse nível para pior. E é como ele mesmo diz, o melhor está lá na frente, para que o pessoal mantenha o foco, sabe? Eu vou aqui com... Pega logo uma partida dessa, Renato, para usar como exemplo. Ó, beleza, jogaram muito, não foi? Jogaram pra caramba, colocaram, tiveram chance de gol, beleza. Não fez, levou um, e poderia, um quadrangular, o São Bernardo com certeza se fecharia bastante.
e poderia perder a partida. Então, vamos tratar de matar o jogo também? Já serve como muita lição essa partida. Eu prefiro muito mais esse empate do que o Náutico chegar lá e atropelar. Eu prefiro muito mais que tenha sido assim. Atos, por favor, traga o seu comentário. Veja, primeiro, eu vou fazer uma provocação perguntando a vocês. Poderia muito bem ser uma pergunta retórica, mas eu vou pedir uma resposta. Se fosse o time de 2023, nas 2 últimas rodadas, enfrentando esse jogo do São Bernardo, com o São Bernardo jogando da forma que jogou, quanto seria o placar? Oxi. Perdido, pô. Com a queda de 2-0 que o Náutico teve naquela época, ia ter perdido por uns 3-1, 3-0, pô. Não, à toa foi 2-2 nos aflitos, com a gente tomando 2-0 deles. Lá. E o de 2024? 2-1 pro São Bernardo. E aí, João? Por aí também. Acho que tinha um pouquinho mais de chance, mas se for como o Pivete entrou contra o Londrina, perdia de 3 também. Então, veja, a gente, primeiro, saber que a gente está numa outra condição, né? Do que a gente teve em 2023 e 2024. Porque esse futebol que o São Bernardo jogou, se ele pega um time desorganizado como o Náutico foi em 2023 e 2024, a gente não teria chance nenhuma no jogo. Pô. Chance nenhuma. Absolutamente chance nenhuma. A gente seria amassado pelo São Bernardo. E o que a gente viu no jogo de hoje não foi nenhuma espécie de amasso, nem de domínio de nenhum dos dois clubes, na verdade. Para mim, os dois clubes jogaram muito parecido na partida de hoje. 2 clubes com certa assertividade no ataque e com espaço na defesa. Eu vi que o Náutico hoje, na defesa, ele jogou 20% ali abaixo da rotatividade comum. O que é algo natural em um jogo que tem uma pegada... Eu não vou utilizar a palavra amistosa, talvez a palavra amistosa seja exagero. Mas é um jogo onde o Náutico já está classificado. É normal... E o São Bernardo também, né? Isso. É normal você rotacionar um pouquinho abaixo. Isso aconteceu na defesa. No ataque, não. Eu gostei do Náutico no ataque. Os dois times foram bem no ataque, mas eu gostei mais da forma que o Náutico desenvolveu no ataque do que até o próprio São Bernardo. Principalmente em um intervalo do primeiro tempo ali, em torno de quase 30 minutos, rolou uns 20 minutos ali, entre os 25 e os 40, digamos assim, os 20 e os 40, que o Náutico teve um domínio do jogo, um domínio muito interessante, porque as articulações aconteceram de maneira fluida. O Náutico hoje é um time que ele naturalmente ele consegue tocar bem a bola, ele consegue tocar essa bola avançando para cima do adversário, até às vezes procurando o setor do campo que é mais difícil de se jogar, que é o setor central ali, da frente da área do adversário. O Náutico conseguiu jogar ali. Teve finalização de fora da área do Patrick Alain, nesse momento do jogo. Teve finalização do Vinícius, não saiu tão forte, mas ele conseguiu achar o corredor central. Teve a jogada que João citou, que Arnaldo toca para o Patrick Alain, que toca de primeira de letra, e o Marco Antônio finaliza bem no canto, o goleiro pega. Isso a gente viu os últimos 2 anos de Série C, e a gente sabe o quanto é difícil você fazer esse tipo de articulação, e o Náutico está apresentando agora. Na defesa, teve essa rotação 20% abaixo, o que deixou o adversário com muito espaço para poder jogar dentro dessa última linha do Náutico. Tanto quando a linha do Náutico estava um pouco avançada, eles conseguiam possibilidades de tentar esticar essa bola em velocidade, ou até quando a linha do Náutico estava um pouco mais baixa, o São Bernardo conseguiu, por exemplo, adentrar muito dentro da área do Náutico. Teve uma marcação ali com uma intensidade um pouco mais baixa. O Igor Pereira, talvez no jogo de hoje, ele não foi o cão de guarda que a gente costuma ver. A própria linha de defesa, junto com os zagueiros laterais, não estavam tão atentos como estiveram nos últimos jogos. Isso deixou o adversário com algumas oportunidades. Muitas finalizações dos dois lados, tá? O São Bernardo teve mais de 15 finalizações. O Náutico, salvo engano, foi 15 ou mais também. Então foram times que arriscaram bastante. Eu acho que o fato do goleiro do Náutico não ter sido Muriel acendeu no São Bernardo essa vontade de querer finalizar mais, até por algumas espécies de finalizações, eu acho que até um pouco mais forçadas, eu acho que foi mais para testar o goleiro.
Eles não estavam errados, até porque o gol dele sai numa jogada que talvez não dê para classificar como uma falha, mas foi um rebote para frente. Daqui a pouco o Chapa aparecer aí, ele fala um pouco mais sobre isso. O Chapa é especialista em defender goleiro que rebota para frente. Não em todos os casos, mas ele está sempre ali atento quando o goleiro não tem alternativa e rebota para frente. Confesso que nesse caso de Welleson, eu acho que dava para poder ter rebotado para o lado, ele acabou rebotando no pé do... O chute não foi tão forte, não. Isso, ele acabou rebotando ali no pé do jogador do São Bernardo. Eu vou concordar com o João, tá? Quando o João ele tira um pouco o peso da falha de Marco Antônio, é uma falha, pode registrar aí, parte do gol é culpa de Marco Antônio, isso é um fato. Carlinhos, ele que entrega, é o próprio Carlinhos que entrega a bola no início da jogada. É um passe que Carlinhos errou muito durante a temporada, nos últimos jogos tinha deixado de errar, mas a gente entrou num consenso que vale a pena passar um pano para isso. Eu aprendi a passar esse pano, esse passe errado de Carlinhos, porque isso faz parte da estrutura do jogo do Náutico. Esse passe mais incisivo de Carlinhos, é porque ele erra às vezes, tão bobo, e ele dá tão no pé do adversário, que irrita um pouco, porque não é aquele que ele tenta e o adversário surpreende e faz uma interceptação ali nas últimas. Geralmente ele dá bem no pé mesmo do adversário, aí acaba irritando, mas é algo que faz parte da estrutura do jogo do Náutico. E se esse passe de Carlinhos faz parte da estrutura do jogo do Náutico, o que dirá do passe de Marco Antônio? Eu acho que João foi muito feliz quando ele citou outros casos que Marco Antônio fez e acertou. Essa jogada, se Marco Antônio acerta, possivelmente seria uma boa chance de gol para o Náutico. Eu acho que Carlinhos tentar esse passe por ali não seria o ideal. Eu acho que não era o momento de você tentar um passe tão perigoso. Tão perigoso. Mas o Náutico está numa confiança tão grande e as jogadas de ataque nesse jogo estavam fluindo tão bem que o Náutico se deu o direito de tentar essa jogada. O Carlinhos tentou esse passe perigoso, né? E o Marco Antônio tentou sair da jogada ali com um toque de letra, de lado do pé ali, o que daria uma boa chance de ataque para o Náutico. E acabou errando, aí o São Bernardo finaliza ele fora da área, o Ederson acaba rebotando e o Náutico acaba tomando um gol. Acontece. Eu acho que o São Bernardo, da forma que o São Bernardo jogou, eu acho que é um prato cheio para Hélio dos Anjos dissecar o São Bernardo, tá? Eu diria que se o Náutico, porventura, espero até que não, mas se o Náutico, porventura, vir enfrentar o São Bernardo no quadrangular, eu acho que, assim, esse jogo, assim, vai ser uma base para poder Hélio estudar o jogo e saber como minar as oportunidades ofensivas que o São Bernardo teve, tá? Então, eu acho que o São Bernardo acabou se expondo ali. Até pela forma que o São Bernardo... Como eu cheguei a dizer que eu gostei mais da parte ofensiva do Náutico do que a do São Bernardo. Porque a do São Bernardo, apesar de ter certa efetividade, ela é um pouco mais mecânica, tá? Ela é um pouco mais mecânica. A do Náutico tem um quê de inspiração. Quando o Patrick Alan dá aquele passe de letra, não é mecânico. Aquilo ali é é recurso, é inspiração, que vem muito da confiança que o jogador ganhou, né? O Patrick Alan está chegando nesse momento da temporada, num momento crucial, num bom recorte, né? Desde aquela lesão do Lucas Cardoso, ele está sendo um jogador diferente, um jogador mais confiante, tentando algumas jogadas, e ali, aquele toque ali é pura inspiração de habilidade do jogador. Então, eu acho que o Náutico, ele se expôs menos do que o São Bernardo, nesse quesito que eu estou citando, sabe? De entregar as armas para o adversário, para poder o adversário ler. Eu acho que o São Bernardo entregou muito isso. Eu acho que dá para você fazer uma boa análise desse jogo assim e tentar tirar esses pontos fortes do São Bernardo. Mas, no mais, eu gostei do jogo do Náutico, muito por causa da produção ofensiva, da maneira fluida, como eu falei, que o Náutico toca essa bola. Porra, assim, a gente queria que isso acontecesse há tanto tempo assim. O Náutico fez times a partir de 2022, 2023, 2024, que, cara... Não faziam, puxavam o freio de uma maneira que era irritante, velho. Não, e era difícil ver o Náutico tinha uma dificuldade de dar passes de 2 metros. Quem dirá
você, de forma associativa, acertar 3, 4, 5, 6, 7, 8 passes. Era o antifutebol. Antifutebol. Quem dirá você acertar passes em progressão ao gol? Quem dirá acertar passes nesse corredor central que eu citei, que é um lugar muito difícil de se jogar, e hoje o Náutico consegue fazer, consegue acertar esses passes. E até com jogadores que, em outro momento da temporada, relembrando temporadas passadas, erravam também. Então vejam o que é confiança no futebol. Vejam o que é você conseguir os resultados, você conseguir que as coisas deem certo, você cria confiança. É por isso que, no final das contas, a gente, quando um jogador chega aqui, que não consegue produzir, não consegue acertar um passe, às vezes não quer dizer muito sobre o jogador, quer dizer sobre o momento do clube. Às vezes é que o clube não conseguiu formar um time, não conseguiu fazer um modelo de jogo que dê certo, não conseguiu passar confiança para os atletas. Não adianta você juntar 11 jogadores e do nada achar que as coisas vão acontecer, que só depende da parte técnica, que você contrata uma boa contratação na ponta, uma boa contratação de um meia, um bom centroavante, juntou e tá tudo certo. Vai tudo acontecer como passe de mágica? Não. Às vezes um jogador que não tenha tanta repercussão, tá? Mas ele inserido no contexto aonde o time tem um encaixe, aonde o time tem um modelo de jogo bem definido, aonde todo mundo sabe o que fazer e fazendo dá certo, e com isso conquistando a confiança, vai ser muito mais eficaz do que uma contratação que você acredite que, por nome de mercado, seja melhor. É por isso que a gente citou agora que às vezes o torcedor tá clamando aí por mais contratações. Veja, pode até acontecer, mas se acontecer, esse jogador não vai chegar e não vai botar ninguém no banco, não. Por exemplo, a partida de Hélio Borges hoje não foi boa. Mas, se o Náutico contratar um ponta, que todo mundo diga, pô, esse ponta é bom, não toma a vaga de Hélio Borges. Porque o time tá fechado. Ele tá com a confiança de Hélio, né? Isso, o time todo tá fechado. E antes de concluir, Renato, eu só queria chamar a atenção que houve testes no jogo de hoje. Veja, até espaço para testes teve. Não se enganem, eu não estou falando aqui sobre o resultado prático, a produção que aconteceu no jogo. Esqueçam isso, deixem isso de lado aqui. Eu não estou. Não pensem que eu estou avaliando como desempenhou esses jogadores. Esqueçam isso, por gentileza. Mas jogar com Bruno Mezenga, Igor Bolt e o Samuel no ataque foi teste. O Hélio, ele acredita muito que quadrangular é diferente de primeira fase. E ele acredita muito que num quadrangular, em momentos chaves dos jogos, o que vai ser decidido são jogadores de frente que têm uma capacidade física elevada. Ele acredita muito nisso. Não foi à toa ele está com o Igor Bolt, com o Mezenga e com o Samuel. Ele acha que a chave de algumas partidas vai ser isso. Talvez trabalhada de forma diferente, como foi hoje. E eu não acho, e agora sim eu vou fazer a avaliação desses três jogando na frente, que eu vi algumas pessoas tecendo críticas, eu não acho que foi de todo ruim, não. Foi num momento de jogo onde o time já não conseguia jogar de forma compacta por inteiro, tá? Mas a forma que esses três jogadores jogaram, conseguindo gerar muita velocidade, eu achei interessante. Teve uma jogada do Samuel, que o Vinícius esticou para ele chegou um pouquinho atrasado, eu acho que a saída dele foi um pouco atrasada, porque ele é um jogador de muita velocidade, ele poderia ter chegado na bola se ele tivesse mais atento à bola do Vinícius, tá? Teve uma jogada pela direita, que o Igor Bolt puxa pelo corredor e tenta cruzar essa bola, era uma chegada na área do próprio Samuel, foi uma boa chegada também, tá? E teve um lance do Igor Bolt, uma puxada de contra-ataque que o adversário falta, né? Teve que apelar ali e dar no meio dele. Recebeu até uma amarela. Eu fiquei em dúvida se foi o Igor Bolt ou o Mezenga, mas, digamos assim, pela agilidade do jogador, acho que foi o Igor Bolt. Foi Bolt. Foi o Bolt. Então, veja, foi um momento de testes
Até nesse jogo, num jogo duro como esse, num jogo ali que, quando estava 1-1, parecia que a qualquer momento ia sair um gol de um lado ou do outro. Mesmo assim, o Hélio soube aproveitar para poder fazer esse teste, porque ele acredita, e aqui não sou eu que vou julgar, ele acredita piamente que em determinado momento desse quadrangular vai precisar desses jogadores físicos, tá? E eu confio que ele esteja certo, porque ele conhece a competição, conhece esse momento, e ele está falando isso há muito tempo, na verdade. Para poder o Náutico, quando ele pensou em contratar, o Náutico pensou em contratar, muito a pedido dele, aquele jogador, João, do Coritiba, qual é o nome dele? O jogador do País. Nicolas Careca. O Nicolas Careca é um jogador, por exemplo, particularmente eu não gosto, mas eu não estou avaliando ele dentro do contexto que Hélio está precisando. Quando eu falo que eu não gosto, eu estou avaliando o jogador, no geral, do mercado. Não gosto do jogador. Mas Hélio queria para uma situação. E ele está encontrando, hoje ele tem no Samuel e no Igor Bolt o que ele queria com o Nicolas Careca. Que é esse jogador de porte físico, tá? No caso do Samuel, acho que ele entrega velocidade, para você colocar do lado do campo em algumas situações, até porque ele consegue reaproveitar o Vinícius, ou numa situação de 4 atacantes, ou trazer o Vinícius mais para meia, ou trazer o Vinícius mais para meia. No jogo de hoje, acho que ficou muito 4 atacantes mesmo, apesar do Vinícius jogar numa área um pouquinho mais recuada. Aquele final do jogo foi mais um 4-2-4 do que o Vinícius, como o Patrick Alan estava jogando. Acho que o Vinícius não se deslocou para o meio campo, ele ficou naquela área mais na extrema esquerda, mas um pouquinho mais para trás, para poder deixar aquela área da ponta esquerda para o Samuel tentar atacar o espaço vazio, tá? Então, além de ter sido uma boa movimentação na parte do ataque do Náutico, ainda teve espaço para o Náutico fazer um teste. Eu acho que 1-1 foi um placar justo, merecido, e eu acho que a gente ganhou aprendizado com esse jogo. Vamos falar um pouquinho sobre essa volta de Samuel Adesanya, porque, pô, já vi muita gente esculhambando, é muito burro, não sei o que, papapá. O cara mal chegou, né, Atos? E, assim, é uma paciência que é necessária, até confiando na capacidade de Hélio, né? Renato, eu não trabalho com impaciência, não, velho. Se o torcedor ele escolhe ser impaciente, assim, uma boa vida sendo impaciente, tendo que tá enchendo muito saco. Veja, eu tenho uma opinião sobre o jogador, eu aceito o jogador no contexto de Hélio dos Anjos, o time do cara tá voando, todo jogador que ele tira, ele coloca uma outra opção, o cara acaba rendendo. Não vi nada do que aconteceu no jogo de hoje para poder eu chegar aqui e ficar puto com a atuação do Samuel. Não, deu movimentação, deu para entender. Inclusive, eu achei ele com mais noção de futebol, porque eu sempre disse que o maior problema do Samuel é com um jogador cru, tá? O que é um jogador cru? É um jogador que pega muito nos fundamentos. Nas disputas aéreas, no toque de bola, no entendimento. Teve um momento ali que ele não entendeu que Igor Bolt estava impedido e ele forçou o passe. Foi. Ele deveria ter segurado mais a bola. São detalhes como esse, mas já teve outras situações que eu vi que ele largou a bola numa velocidade maior, que ele entendendo que você ter um volume ali, tocando a bola, não prendendo, é mais efetivo. Não vi nada assim para poder estar com alarde aqui, numa reestreia dele, jogando ali esse segundo tempo, no contexto que o Náutico está vivendo. Acho que só a impaciência que explica você estar com a lupa na atuação do Samuel hoje. João? É porque você desconsidera qualquer fator também, né? Tipo, o cara tá reestreando com um elenco um pouco mexido, com outro treinador que ele não tinha atuado. Então, assim, sem ritmo de jogo, que ele não vinha jogando tanto no Criciúma. Então, eu tô muito na linha de Atos, assim. Hoje eu não tô afim de pegar no pé de ninguém, velho. Sinceramente. Não que ele vai virar o maior jogador do mundo, né? Mas, por hoje, não dá pra avaliar nada. Eu tô muito boa, assim. Acho que ele conseguiu troca de passe, como o Atos citou. Teve um lance ali no contra-ataque que talvez tenha sido uma escolha errada, uma execução errada, mas acontece também. Eu não vou sentenciar nada por 20, 25 minutos de jogo, não. Inclusive, eu acho que não é nem mal, tá ligado? Eu não colocaria nele como fazendo uma partida ruim. Acho que foi normal, foi o esperado. Ô, Renato, deixa eu iniciar sobre o Ellerson, porque... Tá, ia ser com chapa, vai com você, então.
O Chapa é filho de goleiro, tá ligado? Então, ele sempre vai puxar um pouco a sardinha pros goleiros ruins. Não, sem querer falar... Eu não vou nem falar muito sobre... Eu não quero nem classificar muito a atuação de Welleson no jogo de hoje. Eu vou deixar isso para Chapa fazer. Eu vou mais falar sobre o jogador no geral, sabe? Eu nunca gostei de Welleson, tá? Nunca gostei. Não é um goleiro que... Não sei nem se só é a questão de passar confiança. Porque passar confiança é óbvio que ele não passa. Mas eu sempre acho que é um goleiro que se posiciona mal. Eu sempre acho ele muito adiantado nas jogadas. E não é porque o Náutico joga com a linha alta, então o goleiro tem que jogar adiantado. Eu estou falando adiantado no momento que a linha do Náutico está em bloco médio ou bloco baixo. Não é no momento que a linha do Náutico está no meio campo. Não estou falando sobre o adiantado nesse quesito. Eu estou falando adiantado mesmo quando os jogadores chutam no gol. Ele parece que está sempre um pouco, uns 2 passos à frente, assim, sabe? Da onde deveria estar. E, para mim, é um goleiro que, para banco, eu acho ok. Ele é melhor do que muitos goleiros que passaram pelo Náutico. Ele é melhor do que Jefferson Renan. Ele é melhor do que David. Ele é melhor do que... Jefferson Renan não, pô. Jefferson Renan é o meia. Jefferson Romário. Que é um absurdo o cara se chamar Romário sendo goleiro. Mas Jefferson Romário é melhor que David. É melhor do que... Não sei se é melhor que David não, viu? Eu não sei se é melhor que David não. Eu acho. Porque eu acho que o David já foi melhor em algum momento da carreira. Mas o momento que David chegou no Náutico... Tá. Nesse sentido, sim. Já não está no melhor momento da carreira já. Eu acho ele abaixo de Renan Bragança, que jogou no Náutico no ano passado ou foi retrasado? Ano passado, né? Passado. É o goleiro do América agora, né? Bem abaixo de Muriel, por exemplo. Bem abaixo de Muriel. E é um goleiro que, apesar de eu não achar problema nenhum ele ser reserva, mas é um goleiro que eu não ficaria com ele para o ano que vem, tá? Independente da divisão que o Náutico jogasse. Ainda mais quando você vai ficar com o Muriel, eu preferia tentar uma outra situação para o goleiro reserva. Até o próprio Leonardo, que é da base do Náutico, eu acho que vale muito mais a pena a gente estar colocando o Leonardo para jogar, o Léo, para jogar nesses jogos, do que estar jogando com elas. Chapo. O Welleson já devia ter dado uma resposta para a carreira, já que ele já está ele está 28 anos, eu acho. Então, já era para ele estar mais seguro, mais confiante. E ele passa uma insegurança muito grande mesmo. Eu acho que a carreira do Welleson não vai, assim, com todo respeito ao atleta, não parece que vai ter uma linha de ascensão, não. Acho que ele é nesse momento que o goleiro começa a ter um crescimento, assim, 26, 27, 28 anos, e parece que não vai sair muito do patamar que está hoje, não. No jogo, eu achei que ele foi até bem. Ele fez 2 boas defesas no começo do jogo. Teve outro lance que também, no primeiro tempo, ele participou mais do que no segundo. Ele fez boas defesas no primeiro tempo. Mas, assim, ele deu uma... No primeiro minuto teve uma defesaça, não foi? Ele deu uma pichotada na hora do gol ali, numa bola de razoável facilidade de controle ali para espalmar para o lado, né? Não era um lance muito difícil, chute de longe e tal. Eu vou ficar com a análise de Yates aí. Para a reserva atual, tá de bom tamanho, não é um cego, mas eu não investiria na carreira desse cara, não. Eu sou muito da linha do Náutico ir atrás de um jogador para formar para ser seu goleiro por muitos anos, como foi casos de Rogério Ceni, de Fábio no Cruzeiro. Eu queria que o Náutico tivesse um goleiro que passasse 15 anos no Náutico, porque goleiro é uma posição de confiança, é uma posição que o cara tem que se sentir em casa ali, a pressão da torcida tem que se acostumar. Léo tá recebendo proposta, viu? Talvez a gente não esteja enxergando o que outros estão enxergando. Léo... Léo é um bom goleiro. É um jogo com o pé muito bom. Assim, alto, tem potencial demais. Eu queria ver o Náutico desenvolver um goleiro. Coisa que nunca aconteceu, né? Acho que agora, assim, o mais perto disso que aconteceu foi com o Rodolfo, né? Mas aí o Rodolfo foi um caso que não tinha muito como fazer isso, não. Analisando... Anderson Dutra tocou aqui e eu falava isso na época. Esse caso era Bruno. Bruno era... Mas assim, Bruno tinha um teto mais baixo, né? O teto do Bruno não é tão alto. Vê só, olha, uma coisa que eu não admito é alguém achar que ou o Náutico ou a torcida do Náutico
teve algum tipo de injustiça com o Bruno Ferreira. Olha só, o Bruno Ferreira Não, acho que hoje... não teve, não, mas paciência. Não, eu vou explicar o porquê. Bruno Ferreira, hoje, ele está no melhor momento da carreira, tá? Ele consegue agradar os torcedores do Ceará jogando jogos de Série A. Então, é o melhor momento da carreira dele. Agora, Bruno Ferreira teve um momento no Náutico que ele tinha problemas clínicos sérios. Pô. Eu lembro que o problema que ele teve nas costas, né? Sabe quem era o goleiro? Agora tocou, Samuel Lima tocou. Era esse aqui, ó. Esse era o goleiro. Mas esse goleiro aí chegou no Náutico achando que já era ídolo do Náutico. Aí é um problema. E Chapo, teve um momento que Bruno Ferreira... Era nas colunas, não? Parece que era uma coisa assim. Teve um momento, já foi na última passagem dele, que ele estava no Náutico, assim, ele estava no Náutico com uns 7 meses, gente, já. A gente nem lembrava que ele estava no Náutico. Eu lembro que teve um jogo que o Náutico jogou nos Aflitos. E ele estava numa pizzaria, que eu olhei assim, velho. Eu disse, cara, é quase um ex-jogador, velho. Porque a gente nem tinha informação sobre se ele estava à disposição, se ele não estava. Meio que estava, mas ao mesmo tempo que a lesão ali estava atrapalhando ele alguma coisa, ele estava com dificuldade até para treinar. Aí o Náutico tá jogando e o cara não é nenhum dos 3 relacionados. O cara tá numa pizzaria. Eu cheguei a um momento ali de acreditar que já era para a carreira de Bruno. Tinha um contrato muito longo com o Náutico e tal. Então, eu, assim, não acho que o Náutico foi culpado nenhum por hoje não ter Bruno Ferreira no clube, por exemplo. Eu acho que a carreira não tinha como sustentar ele. E ele seguiu a vida, se recuperou. Foi no Caxias, né, que ele se recuperou, não foi? E tá no Ceará. Não, só sobre o Emerson, Renato, assim, analisando esse jogo, tá? Eu acho que tem ele não fez uma partida ruim, não. Assim, obviamente, no gol poderia ter feito melhor. Agora tiveram 2 ou 3 defesas e uma saída ali do gol que ele fez muito bem. Para reserva, eu acho que o nível na Série C é esse aí mesmo. A gente viu, a gente teve goleiro amador, né? Nesses últimos anos. A gente tem um reserva. E eles eram titulares. A gente tem um reserva hoje que entrega uma partida dessa. Eu tô satisfeito com o Emerson. Para ser titular, para o ano que vem, isso aí a gente analisa depois. A gente vê depois. Mas para esse jogo específico, uma situação que o goleiro titular se machucou e ele vai precisar fazer um jogo, eu achei ok. Achei a partida bem correta dele. Assim como foi contra o ABC, que ele também teve a mesma oportunidade para jogar quando o Muriel foi expulso contra a Ponte, né? Ele jogou outro jogo e fez uma partida ok. Acho normal, assim. Para reserva, normal. Assim, normal mesmo. Eu desgosto mais do jogador no geral do que da atuação dele. A atuação dele não vi nada demais, não. Assim, eu não acho que ele foi bem, não, tá? Eu acho que o gol... Não, bem não, porque o gol conta muito. O gol acaba contando. Mas a atuação dele não me assusta. O que me assusta é atuações que Jefferson Romário tinha. É atuações que David tinha. Ali me assustava. Mas não é um jogador que eu acredito que vá para algum lugar, não. Não acredito mesmo. Assim, eu posso estar queimando minha língua de uma maneira absurda. Mas eu não acredito que o Emerson vai evoluir para ser um jogador muito diferente do que a gente vê. Vamos para as estrelas. Vamos para as estrelas aqui, galera. Começar. O Emerson 2. 2 também. 3. 2. Arnaldo. 3. 3. Carlinhos. 2. Dois. Ele foi... Para mim é 2. Não sei não. Tô entre 2 e 3 aí, pode ser 2, né? Atos. 3. 2. Ficou 2, vai. João Mastro. 3. 3. Igor Fernandes. 4. 4 também. 4. 3. Igor Pereira. 3. Atos é o Pedro de Lara, né? Todo mundo lá, nota que a gente der, ele dá um pouquinho para baixo. Pelo contrário, eu dei acima, pô. Eu acho que Igor Pereira são 2, muito por causa do juiz, tá?
Porque o juiz acabou o jogo do cara com 3 minutos. Com 3 minutos de jogo. Num amarelo bizarro. Foi o Wenderson, né? O cartão? Foi. Vai. Eu vou de 3. Vocês vão de quanto? Marco Antônio? Não, Pereira? Igor Pereira. 3, deixa 3. Eu acho que cabe o argumento de que foi um Mas desempenho ficou prejudicado. 3? Todo mundo 3? Eu vou com 3 também. Pronto, fechado. Marco Antônio. Marco Antônio poderia ser mais, mas acho que são 3 também. É porque ele fez o gol, né, velho? Agora foi também um gol tão... Mas é gol de... O cara tem que estar com sorte, tá? Marco Ele é Antônio, ele tá artilheiro no do momento... time. Ele tá num momento absurdo, velho. A bola sobrar ali pra ele, devagarzinho, só pra encostar e fazer o gol. Marco Antônio, pra mim, é 4 estrelas. O Náutico não tá... O Náutico não vai morrer porque tomou um gol, não. Ele errou ali, mas ele fez o gol. Aquela finalização que ele teve. E eu tô gostando muito de Marco Antônio nos últimos jogos. Eu não me ofendo, não. Pode ser 4. Patrick Alan, 4 estrelas. 4 também. Pra mim são 3. 4. Hélio Borges, 2 estrelas. 2 também. Eu achei muito abaixo a partida de Hélio. Mas pode ser 2. É de 1 para 2, velho. É porque assim, Carlinhos jogou mais que ele. Se for usar esse método, eu voto em 1. Veja só, na prática, Hélio Borges errou tudo, tá? Né? Até o chute bom que ele deu foi para fora. Então deixa uma estrela, gente. Direto ali, Hélio Borges simplesmente jogar a bola para ninguém. Ele deu um calcanhar para ninguém, assim. Fecha uma estrela. Fecha em 1. Veja a diferença de um atacante para um meio-campista, né? Marco Antônio foi dar um calcanhar, tomou o gol. Hélio Borges deu um calcanhar para ninguém, não mudou nada. Vinícius. 4. 3. 4 estrelas para mim, Vinícius. 4 também. Adiantando aí, para mim, é melhor em campo. Bruno Mezenga. 3. 3. Também acho. 3. 3. Eu achei um dos melhores jogos recentes de Mezenga. E teve uma jogada de centroavante, pô. O chute que ele dava para fora. Bem feito. Só faltou fazer um golzinho para ser 5 estrelas. É. Porque Mezenga é aquele negócio. Não, aí... Eu acho que o Wenderson tem espaço para ter uma notinha, não? Igor Bolt, eu acho também. Tem, pô. Já jogado tempo que só, pô. Pois é. Eu gostei do Bolt, eu gostei da movimentação de Bolt. Eu daria 3 estrelas para ele. 3 estrelas para Igor Bolt. E Raimar. Raimar também jogou. A Raimar eu deixo com 2. Também. O Anderson. 2. Difícil o Anderson, viu? Tomou um amarelo, deixaria sem nota ele. Mas ele jogou. Eu não achei muito isso. Pode ser 2. Sem nota é 2. Samuel. Aí eu ia para 2 estrelas. Acho 2 também. E lembrando que 2 estrelas para quem vem do banco é tipo normal, né? E outro Sânia. Não, Samuel eu deixaria sem nota. Foi mal. Samuel, eu também estava nessa. Esse entrou no final mesmo. Ok. E outro Sânia? Outro Sânia acho que são 2. Pronto. Troféu Cook, senhores. Vinícius. Meu voto hoje seria de Patrick Alan. Um dia... pelas estrelas é Vinícius, Marco Antônio, Patrick Alan e Igor Fernandes, né? É um dia histórico, viu? Patrick Alan. No meu voto, vou o troféu de Vinícius. Vou de Vinícius também. Tu, Atos. Vinícius leva o troféu Cook e deixa uma menção rosa para Patrick Alan. E o deu ruim, Hélio Borges. Hélio Borges de longe. É isso. Vai Hélio Borges.